Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos falar a respeito de um tema que é pergunta frequente no dia a dia e nos consultórios de neurologia. A doença de Alzheimer, ela é hereditária? Meu nome é César Castelo Branco Lopes, sou neurologista especializado em memória e cognição. Sou assistente do Hospital das Clínicas da USP e hoje vamos falar a respeito deste tema muito importante, que é o padrão de herança, o fundo genético da doença de Alzheimer. Vamos responder aquela pergunta muito frequente: se meu pai teve Alzheimer, se minha mãe teve Alzheimer, eu também vou ter? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, é o que a gente se refere quando a gente diz que essa doença ela é hereditária. O que a gente se refere quando diz que uma doença é genética? Uma doença hereditária é aquela que a gente herda dos nossos pais e que tem um fundo genético. Hereditário, por exemplo, é o nosso tipo sanguíneo. Se meu pai é A e minha mãe é A, eu só posso ser tipo A. Posso até ser tipo um O ali, posso ter umas outras possibilidades. Mas não vai gerar coisas diferentes. Se minha mãe é A e meu pai é A, não tem como ser o tipo sanguíneo B. Eu herdo essas características dos meus pais. Eu herdo as características, por exemplo, da cor dos meus olhos. E existem doenças que são herdadas e determinadas geneticamente e que têm esse padrão de passar de pai para filho. Essas doenças não são tão frequentes. E, no caso da doença de Alzheimer, a regra é que o Alzheimer não seja hereditário. A regra é que o Alzheimer não seja determinado geneticamente. Então, a doença de Alzheimer, na maioria das vezes, ela é esporádica. Ela não é resultado de genes que determinam a doença. Ela é determinada por fatores de risco que vão se acumulando ao longo da vida. O principal fator de risco? A idade. Então, o envelhecimento é um fator de risco para você desenvolver doença de Alzheimer. A escolaridade, os fatores de risco de saúde cardiovascular, descompressão alta, diabetes, dislipidemia, o quanto que a pessoa estudou ao longo da vida, o quanto que ela exercitou o cérebro, o quanto que ela dormiu bem, o quanto que ela fez de exercício físico, tudo isso é fator de risco para o desenvolvimento de Alzheimer lá na frente. Existe um fator de risco genético? Sim. Hoje nós entendemos que existem genes, existem alguns genes que compõem um risco genético da pessoa. No entanto, é um risco, é um fator de risco que se soma nesse cálculo de soma de fatores de riscos e que influencia lá na frente como a doença vai se manifestar. Mas César, existe uma doença de Alzheimer geneticamente determinada e que é herdada dos pais? Sim, existe uma forma de doença de Alzheimer que é determinada geneticamente e que tem uma herança familiar bem evidente. Mas ela é rara, ela é a exceção. Trata-se de menos de 1% das formas de demência de Alzheimer no geral. Ela é muito rara. Frequentemente, a maioria dos médicos nunca lidou com casos como esses porque não é uma coisa comum. Existe uma doença de Alzheimer que ela começa mais precoce, por volta dos 40, 50 anos de idade, e que geralmente ela é transmitida ao longo da família com uma herança autossômica dominante, que a gente fala na medicina. Ou seja, um gene que ele se expressa com muita força. Então a pessoa herda, se ela herda aquele gene, ela tem uma alta probabilidade de manifestar o Alzheimer. No entanto, é um Alzheimer precoce e é um Alzheimer que geralmente a gente vai olhar a história da família e ela está presente ao longo das várias linhagens com Alzheimer precoce. Este Alzheimer é raro e não é comum. Provavelmente o Alzheimer do seu familiar, o Alzheimer de alguém que você conheça, não seja o Alzheimer de natureza genética. A maioria das doenças de Alzheimer, a maioria das pessoas que têm doença de Alzheimer estão manifestando uma doença multifatorial que tem um componente genético como fator de risco e não como determinante. A doença de Alzheimer é multifatorial, vários fatores de riscos participam da composição desse risco,
o genético é só um deles. Então a gente não pode dizer que na maioria dos casos a doença de Alzheimer é hereditária. Ela é uma doença, na maioria das vezes, esporádica. Vai depender dos vários fatores que eu vou acumular ao longo da vida, e meu familiar ter tido ou não doença de Alzheimer é um dos fatores que vai influenciar. Vai influenciar, mas na maioria das vezes não vai ser determinístico. Não vai determinar o destino da manifestação da doença. São termos difíceis de entender, né? No entanto, eu espero ter deixado um pouco mais claro que a doença de Alzheimer não tem esse caráter, na maioria das vezes, de uma transmissão determinística entre um membro da família para o outro. Então não, só porque o seu pai ou a sua mãe ou algum familiar seu teve Alzheimer, isso não significa que você vai ter. Talvez seja um fator de risco a mais que a gente tenha que estar atento, tá certo? Espero que tenha ficado claro, estou à disposição para dúvidas, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.